Então quero convidar você que está com a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura do texto. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Então vou usar essa mesma tradução ali do telão, que é a NVT, a nova versão transformadora. Amém? Então Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, baseado nesse texto, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é: como viviam os primeiros cristãos. Amém? Então, essa mensagem, ela faz parte da série sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, né? Então nós começamos nesse mês, através de uma ministração do pastor Marcos, a falar sobre esse assunto. E por que é importante falar a respeito disso? Porque nós temos declarado que nós somos uma igreja bíblica. E se nós somos uma igreja bíblica, então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar na Bíblia e nós temos que aplicar a Bíblia, né? E se nós quisermos saber como funciona, como os cristãos de hoje devem se comportar, nós devemos olhar também para o livro de Atos dos Apóstolos, porque é o livro que mostra o início da igreja, os primeiros anos da igreja cristã. E eu quero fazer aqui um breve panorama desse livro de Atos dos Apóstolos, né? Como eu falei, esse livro, ele mostra o início da igreja, né? E aí eu pergunto, o que significa a palavra igreja? Inclusive nós estávamos terça-feira aqui na nossa escola bíblica, né, na Esbinja, Escola Bíblica Nova Jerusalém, e nós estudamos panoramicamente o livro de Atos dos Apóstolos na terça que passou. E eu perguntei para os alunos o que significa a palavra igreja, e nenhum deles soube me responder o que significa a palavra igreja. Então, queridos, a palavra igreja vem do grego eklésia, que significa literalmente os chamados para fora. Isso significa a palavra eclésia, chamados para fora. Então nós estamos aqui dentro desse lugar sendo ministrados, mas daqui a pouco nós saímos para fora. Amanhã muitos de nós estarão no trabalho, nas empresas, enfim. Então você é chamado para ser luz, para ser um testemunho de Cristo, não só aqui dentro. Você é chamado para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo lá fora. Então, literalmente, esse é o significado da palavra igreja. Mas também a palavra igreja significa uma congregação de pessoas de comum interesse, a Assembleia dos Santos, digamos assim. Então a igreja, queridos, eu já tenho dito isso, não é um prédio, né? A igreja é uma reunião de pessoas com o interesse comum de adorar a Deus, de buscar a sua face, de buscar a sua palavra, amém? Então esse prédio, nesse momento, pode ser chamado de igreja, por quê? Porque nós estamos reunidos aqui, adorando a Deus, recebendo a sua palavra, orando ao Senhor. Então nesse momento, esse prédio pode ser chamado de igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos começa mostrando o início da igreja. Mostra o início da igreja,
mostra como a igreja cresceu, mostra como ela começou a se organizar, mostrou a perseguição inicial da igreja e como a igreja começou a se expandir até os confins da terra. E na semana passada, para quem estava aqui, nós vimos que a igreja, ela começou com a descida do Espírito Santo. Nós lemos semana passada Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e nós vimos a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, e ali começou literalmente a igreja. Então nós vimos que a igreja do primeiro século, ela começou com poder. Posso ouvir um amém? Então a igreja começa com poder. Inclusive tem uma frase que diz assim, que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja, o Espírito Santo para a igreja. E a mesma ordem deve ser seguida hoje. Então, antes de mandar a igreja para o mundo, os discípulos para o mundo, Deus falou para eles, esperem até que a promessa da descida do Espírito Santo se cumpra. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí sim vocês podem ir para o mundo. Então não adianta você querer ir para o mundo, você querer ganhar pessoas, você querer fazer a obra de Deus na força humana, na força do seu braço. Não, a obra de Deus é realizada mediante o Espírito de Deus. O próprio Jesus, irmãos, ele só começa o seu ministério após ser batizado nas águas por João Batista e ser batizado no Espírito Santo. Quando ele é batizado nas águas, ao se levantar, o que acontece? Os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, e aí uma voz dos céus, vem e diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, e a partir daí Jesus inicia o seu ministério. Então, antes de enviar os discípulos para o mundo, Cristo enviou o Espírito para a igreja, e a mesma ordem deve ser seguida hoje. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é isso que nós vemos homens cheios do Espírito Santo, atuando debaixo do poder do Espírito Santo, e o que nós vemos são obras do Espírito Santo, são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Inclusive, nesse texto base que nós lemos aqui no princípio, olha só o versículo 43, aí de Atos capítulo 2, vamos reler aqui, diz assim, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então esse poder derramado sobre a vida deles fazia com que sinais e maravilhas se manifestassem no meio deles. Então é isso que nós temos buscado também, que o poder de Deus venha sobre a nossa igreja. Agora, hoje eu não vou falar muito sobre isso, porque já abordei esse assunto semana passada. Pastor, eu quero ouvir sobre isso. Entra no nosso canal do YouTube lá, acessa as mensagens anteriores e você vai ouvir falar exatamente sobre o poder de Deus derramado sobre a igreja quando ela iniciou. Agora preste atenção, vou dar aqui uma mini aula da história da igreja para vocês. Esse poder, essa graça, digamos assim, que veio sobre a igreja, ela permanece até por volta do ano 300 depois de Cristo. Até o ano 300, a igreja vai bem. Só que quando chega no ano 300 depois de Cristo, Constantino, que era um imperador romano, ele transforma o cristianismo na religião do Estado. Então é mais ou menos assim, Constantino ele se converte ao cristianismo. Não sei se de verdade, não tem como eu dizer isso para vocês, ou se ele se converteu politicamente. Talvez, alguns acreditam que ele observou que os cristãos eram boas pessoas, pessoas trabalhadoras, bons pagadores de impostos, e ele falou, cara, esses caras são bons, então nós vamos pegar a religião desses caras e nós vamos transformar a religião desses caras na religião do Estado, e todos a partir de hoje serão obrigados a serem cristãos. Então, é uma opinião. Ou talvez ele se converteu e nessa empolgação ele quis
transformar o cristianismo na religião do Estado. E agora o cristianismo se torna a religião oficial do Estado. É aí que começa a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica significa Igreja Universal Apostólica Romana. E aí as pessoas agora são obrigadas a se tornarem cristãs, essa é que é a verdade. E aí começa um período de escuridão, de trevas, porque quem não quisesse ser cristão, ou quem se rebelasse contra a ordem do imperador, começava a ser perseguido. Então começa uma mudança. A igreja que era perseguida pelo Império Romano, agora começa a perseguir. Vocês estão entendendo? É isso que começa a acontecer a partir de Constantino. E a igreja se torna uma igreja paganizada. Por quê? Porque as pessoas começam a vir para a igreja, não porque elas estão se convertendo verdadeiramente, mas porque elas são obrigadas. Agora imagine, entra uma pessoa na igreja, ela nem sabe por que ela está lá, ela nunca teve uma experiência real com Deus, ela nem sabe direito quem é Jesus, ela é uma pessoa pagã, e ela adora um Deus. Eu vou levantar aqui uma hipótese, tá? Então digamos que eu seja um grego adorador de uma deusa chamada Diana, mas agora eu tenho que ser cristão, e eu chego na igreja cristã, não, mas eu sou adorador de Diana, né? E aí fala, não, mas o que eu sei fazer é adorar essa deusa Diana aqui, né? Que é uma pseudo-deusa. E aí começa a idolatria na igreja. Por quê? Já que eu não posso adorar Diana, peraí, vamos mudar. O nome dela não vai mais ser Diana, agora o nome dela vai ser Maria. Né? Maria é um personagem bíblico, então você pode venerar, você pode adorar Maria. E começa então a entrar o paganismo na igreja, e a igreja começa a se perder. Então, como eu falei para vocês, até esse momento, até o ano 300, a igreja era perseguida. Agora a igreja começa a perseguir, começa o período da caça às bruxas, por exemplo. Então, até esse momento, a igreja, o ensino do evangelho, confrontava diretamente a cultura do homem, especialmente a cultura do Império Romano. Agora não, a igreja se alia com o Estado, a igreja se torna algo político. E eu quero dizer que a igreja não é política, irmãos. Claro, nós entendemos que a igreja influencia a política. Nós entendemos também que alguns cristãos são chamados para estarem na política. Sim, você vê isso inclusive na Bíblia, né? José do Egito foi um político. Daniel foi um político ali na corte do rei Nabucodonosor. Mas a igreja, ela não é política. A igreja está aqui, na verdade, para confrontar a cultura vigente, assim como os discípulos faziam no primeiro século. Agora, ao fazer essa aliança com o Estado, a igreja começa a se afastar dos seus propósitos. Desaparece a comunhão íntima com Deus. O desconhecimento da palavra é geral, sabe por quê? Porque os padres, eles passam a rezar as missas em latim. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Isso que você tem hoje de ter uma Bíblia na sua mão, no seu smartphone, naquela época não acontecia. As pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus. Como eu falei, missas rezadas em latim. As pessoas entravam na igreja, elas saíam sem entender absolutamente nada. Bênçãos e salvação, perdão de pecados, são vendidos agora por dinheiro, através das indulgências. A pessoa tinha que pagar o lugar dela no céu, ou seja, a liderança se corrompe e não há mais nada que lembre os primeiros anos. Então a igreja entra nesse período conhecido como período de trevas, o período de escuridão. É claro que nesse período Deus sempre guardou um remanescente, né? Então a igreja de maneira geral estava corrompida, mas Deus sempre tem os seus homens fiéis, né? Pessoas se levantando, tentando reformar a igreja, avivar a igreja, até que no dia 31 de outubro de 1517, esse é o dia atribuído como o dia oficial ali da Reforma Protestante, Martinho Lutero, que era um monge católico, depois de ter uma experiência com o Senhor e de ter uma revelação de que o justo viveria pela fé. A história conta que ele estava subindo as escadarias de uma igreja de joelho, ali pagando penitências, quando ele ouve uma voz dizendo: o justo pela sua fé viverá. E ali ele entende, não, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça. E a partir dali, então, ele começa a pensar numa reforma da igreja, e como eu falei, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega na porta
da igreja do Castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, 95 teses dizendo por que ele estava se retirando da igreja católica e começando então uma reforma da igreja. E essas 95 teses, elas são resumidas nos 5 solas da reforma protestante, nos estandartes da reforma protestante que nós temos aqui na nossa igreja, né? Então, por exemplo, somente a fé. Então, digamos assim, esse é o primeiro item da reforma protestante, que você é salvo somente pela fé. A justificação não é por obras, a justificação é pela fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente pela graça. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. A salvação é totalmente de graça. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É somente Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Como Paulo falou para Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Então aqui nós temos a verdade de que só existe um mediador entre nós e Deus, né? É somente a Deus que nós devemos glória, a mais ninguém, e somente as Escrituras são a base da nossa fé. Então essas 95 teses que Martinho Lutero pregou ali na porta do castelo da igreja ali de Wittenberg, elas podem ser resumidas nesses 5 solas, ou nesses estandartes, digamos assim, da reforma protestante. E a partir dali começa a reforma da igreja. A igreja foi se reformando, a igreja foi tendo novas revelações, até que nós chegamos dessa forma em nossos dias, onde o Senhor continua restaurando a sua igreja para vivermos novamente a plenitude de Deus. Então nós precisamos analisar como viviam os primeiros cristãos e ao mesmo tempo fazer um paralelo de como nós estamos vivendo hoje. Se nós estamos cumprindo com a vontade de Deus ou se nós estamos afastados daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, nesse texto que nós lemos, de Atos 2, do versículo 42 ao 47, nós temos alguns princípios importantes sobre a igreja, princípios que o Senhor vem restaurando nesses últimos anos, e nós cremos que antes da volta de Jesus, a igreja vai viver novamente a sua plenitude. É claro que, por um lado, o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, não tenha dúvida, né? Mas, por outro lado, a igreja também tende a ser uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja que vive a plenitude ali dos primeiros dias. Eu quero começar com o versículo 46 de Atos 2, e daqui nós vamos tirar já o primeiro princípio para a mensagem dessa manhã. Não vou seguir a ordem do texto, vou pegar alguns princípios aleatórios, mas nós vamos ver todos eles aqui nesse texto. Então, olha só, diz assim o versículo 46 de Atos 2. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Então a primeira coisa que eu quero extrair aqui desse texto é que eles se reuniam nos lares. Aonde que eles se reuniam? Nos lares, amém? Ah, mas pastor, aqui diz que eles se reuniam no templo e nos lares. Queridos, o templo aqui não era um templo da igreja, tá? O templo aqui era o templo de Jerusalém, o templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Era o templo do judaísmo. Como eles eram judeus, a maioria dos primeiros cristãos eram judeus, eles tinham um lugar ali no pátio do templo onde eles se reuniam diariamente. Mas a igreja do primeiro século, em geral, era uma igreja nos lares. A igreja se reunia nos lares, amém? Ou seja, era uma igreja formada por pequenos grupos. Era uma igreja que se reunia em grupos familiares, em células. A igreja só passa a se reunir em templos a partir do momento que faz aliança com Constantino. Ter templo é algo oriundo da igreja católica. A igreja do primeiro século não tinha templo, não se preocupava em alugar lugares,
em construir alguma coisa, não, eles se reuniam nos lares. Às vezes emprestavam alguns lugares um pouco maiores, porque eles entendiam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Agora, lógico, né, hoje nós temos esse local e, como eu falei, né, ao nos reunirmos aqui, a igreja está reunida aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a igreja primitiva era uma igreja familiar. Posso ouvir um amém? Quer ver? Vamos ver alguns versículos. Olha só, Filemão, capítulo 1, versículo 2. Ou versículo 2, né? Porque Filemão só tem um capítulo mesmo. Então diz assim, ó: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Veja, a igreja que se reúne onde? Na sua casa. Agora veja Romanos 16, versículo 5. Só a primeira parte ali do versículo, ó. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, a igreja do primeiro século era uma igreja caseira. Então essa ideia de pequenos grupos é uma ideia de Deus. Amém? Agora, trazendo isso para as nossas vidas, como é que nós aplicamos isso nas nossas vidas, irmãos? Em primeiro lugar, eu quero incentivar a igreja nessa manhã a ter um culto familiar. Precisamos, né? Precisamos ter um culto familiar. Isso é uma palavra para mim também, né? De nós reunirmos a nossa família diariamente, ou pelo menos aí umas 3, 4 vezes por semana, com o objetivo de ler a Bíblia, de compartilhar, de conversar sobre a Bíblia, de orar juntos, de ter esse tempo. Esse tempo é um tempo precioso e que a igreja contemporânea tem perdido. Então, primeira coisa é um incentivo a você ter um culto familiar. A segunda, um incentivo a você estar numa célula, né? Então, eu quero que levante a mão aí, quem hoje está em uma célula aí na nossa igreja. Levanta a mão aí, ó. Ó, mais ou menos a metade das pessoas aqui estão numa célula. A outra metade não tem célula, né? É a realidade da nossa igreja hoje. A realidade da nossa igreja hoje é cerca de 50% das pessoas da igreja estão em um grupo pequeno e outras 50% não estão num grupo pequeno. Então, quero dizer, você que está chegando agora, que está vindo para a igreja, que está entendendo isso que eu estou falando e que diz: eu quero, pastor, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero estar numa reunião. Como é que funciona? Uma célula é uma reunião numa casa, cerca de 1 hora por semana, onde nós vamos orar juntos, compartilhar a palavra, às vezes ter um tempo aí de comunhão também, para que a igreja seja edificada. Hoje nós temos 6 células aqui na nossa igreja, né? Então nós precisamos crescer nisso. Pastor, eu quero uma célula na minha casa. Tem várias pessoas formadas na Esbinge aqui que poderiam ter uma célula aí. Se você tem um lar aberto, é uma bênção. Então é uma bênção você ter igreja na sua casa. Eu tenho uma igreja na minha casa, entendeu? Isso que eu digo, é uma bênção. Você fala: eu tenho uma igreja na minha casa, né? Então aqui é uma exigência, né? Todos nós aqui, pelo menos que fazemos parte aqui da liderança do presbitério, nós temos que ter uma célula na nossa casa, onde nós estamos ministrando, orando com pessoas, recebendo pessoas na nossa casa, amém? Glória a Deus. Então, na minha casa, toda quarta-feira às 20 horas, irmãos, né? Você é convidado para estar ali conosco, né? Então, quem não tem esse entendimento, não está tendo o entendimento de Deus, irmãos, porque a igreja bíblica é a igreja que se reúne nos lares, não é a igreja que se reúne nos templos. Aqui é para você vir, para você receber de Deus aí um poder especial para a tua semana, mas a verdadeira comunhão, a efetiva comunhão é nos lares, É ou não é? Ali que a gente vai recebendo, que a gente pode ter um compartilhar mais profundo, é ali que nós contamos testemunhos, é ali que nós abrimos muitas vezes a nossa fraqueza, como nós tivemos ontem aqui com os homens, né? Então, nos homens nós fazemos isso também, é um grupo um pouco reduzido. Ontem nós estávamos em, se não me engano, 18 homens aqui, e aí nós podemos abrir o nosso coração, orar uns com os outros. É assim que funcionava também a igreja primitiva, e é assim que nós devemos funcionar se nós quisermos ser uma igreja sadia, se nós quisermos ser cristãos sadios. Então abra mão dessa ideia de que é pesado, é cansativo, você tem tempo para um monte de coisa.
que custa ter na sua casa ou dedicar 1 hora da sua semana para estar com outros cristãos numa célula, irmãos? Então, se você despreza isso, você despreza a vontade de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a igreja primitiva, que era uma igreja saudável, que era uma igreja poderosa, era uma igreja formada por famílias, por pessoas que se reuniam nas casas. Não existia esse tipo de mega igreja que nós temos hoje na nossa realidade. Tá? Não tenho nada contra isso. Deus queira que a gente possa crescer e crescer muito, e ter muitas pessoas aqui, porque a gente tem espaço para crescer, mas não era desse tipo, era uma igreja grande, primeira pregação, já 3.000 pessoas se reuniam à igreja, mas era uma igreja que se reunia nas casas. Posso ouvir um amém? Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Segunda verdade aqui que nós temos é a comunhão. Então olha só, versículo 44, vamos começar aqui com o versículo 44. Atos 2:44 diz que os que criam se reuniam num só lugar, aqui está falando do pátio do templo, e compartilhavam tudo o que possuíam. Então nós vemos aqui um compartilhamento das pessoas. Isso fala de comunhão. Então olha só, comunhão vem do grego koinonia, que significa o ato de usar uma coisa em comum. Essa palavra tem um sentido de companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas de comum interesse, ter em comum, usar juntos, participação, parceirismo. E é isso que nós vemos nesse texto, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que gostava de estar junta, uma igreja que compartilhava todas as coisas. E quando a igreja tem comunhão, quando a igreja é unida verdadeiramente, isso faz com que a bênção e a unção de Deus seja derramada sobre essa igreja. Igreja forte é uma igreja unida, é uma igreja companheira, amém? É uma igreja que olha para o mesmo alvo e caminha rumo a esse alvo. Por isso que o Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Então, em outra palavra, esse salmo está dizendo que a comunhão é como a unção derramada sobre a cabeça, que desce pela barba e unge todo o corpo. Podemos trazer para a igreja, que é um corpo também. Então essa unção, na minha opinião, acho que eu não erro ao falar isso, representa o Espírito Santo derramado sobre a igreja. Então perceba que a unção é derramada sobre a cabeça, obedece princípios de autoridade, escorre pela barba até a gola das suas vestes, ungindo todo o corpo. Então, se nós quisermos experimentar a unção do Espírito Santo sobre todo o corpo de Cristo, nós precisamos aprender a viver em comunhão, irmãos. Nós precisamos gostar de estar juntos. Nós precisamos gostar de nos relacionar. Infelizmente, nós vivemos numa cultura hedonista, numa cultura individualista, né? Principalmente aí depois da pandemia, a gente vê como é difícil, né, você reunir os grupos para estarem juntos, né? Porque as pessoas hoje são muito individualistas. É ou não é? As pessoas estão preocupadas consigo mesmas, mas nem sempre estão dispostas a ter uma verdadeira comunhão. Então essa igreja era uma igreja unida, era uma igreja que comungava, e isso trazia o que? Alegria. A gente vê que eles tinham alegria, singeleza de coração, porque a comunhão produz também alegria. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, o que eu quero destacar, a primeira verdade é a questão da igreja nos lares. Então quero incentivar você a valorizar essa questão, a ter o seu culto familiar e a estar em uma célula. Segunda verdade era a comunhão que essa igreja tinha, né? Que era algo assim impressionante, né? As pessoas chegavam ao ponto de dizer que nada era delas, tudo era em comum, compartilhavam todas as coisas, né? Era algo impressionante mesmo. Não havia, por exemplo, uma pessoa necessitada na igreja do primeiro século, porque se houvesse alguém necessitado, né, quem tinha compartilhava com aquelas pessoas. Então ninguém passava necessidade naquela época, né? As viúvas, por exemplo,
os órfãos, eles eram assistidos, sustentados pela igreja. É claro que hoje mudou, né? Então as viúvas às vezes têm um benefício, os órfãos também às vezes conseguem, mas viúva e órfão, se não tiver condição de se manter, a igreja tem obrigação de sustentar essas pessoas. Essa que é a verdade, é isso que nós vemos aqui na igreja primitiva. Terceira verdade desse texto, né, que na verdade está em primeiro lugar, tá? Eu estou colocando em terceiro lugar, mas se você for ler o texto, é a primeira coisa que diz: o firme fundamento na palavra de Deus. Essa igreja primitiva tinha um firme fundamento na palavra de Deus. Olha só o versículo 42, que foi o primeiro versículo lido. Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Ao quê? Ao ensino. A doutrina, a outra tradução diz, dos apóstolos. A comunhão, ao partir do pão e a oração. Então olha só, eles se dedicavam à palavra de Deus. Não era uma igreja que caminhava nos modismos evangélicos. Pastor, você sabe da última moda aí na igreja? Não, nem quero saber, irmão. Então eles caminhavam onde? Eles caminhavam na doutrina dos apóstolos, firmados nas Sagradas Escrituras. E eles se dedicavam a isso. Por isso que era uma igreja forte. Como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem, quem sabe aí, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Josué 1,8, quem lembra aí? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizerem. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim para a igreja: como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o puro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Você vê ali no contexto que esse puro leite espiritual é a palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo: deseje como uma criança recém-nascida o puro leite espiritual, porque é por meio desse leite espiritual que você vai crescer para a salvação. Então guarde isso, irmão, que eu vou dizer. Leite de cabra é para cabrito, amém? Leite de vaca é para bezerro. Leite da palavra é para o cristão, amém? Então esse é o nosso alimento. Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então por que essa igreja primitiva ela teve sucesso? Se reunia em pequenos grupos, mantinha uma comunhão efetiva, tinha um firme fundamento na palavra de Deus. Então cuide com os modismos evangélicos, né, com as coisas novas, enfim. Olha, irmão, a gente tem que voltar para a raiz, e a raiz está na palavra de Deus. Quarta verdade, aqui que nós vemos nesse texto, a oração. Então nesse mesmo versículo 42, nós vemos que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão a partir do pão, e às orações, e a oração. Então aqui eu quero destacar a oração como a busca pela direção do Espírito Santo. As decisões da igreja nessa época, elas não eram tomadas por assembleias democráticas, digamos assim, mas as decisões eram tomadas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E isso vem através de jejum e de oração. Então, se nós quisermos tomar decisões debaixo da direção espiritual do Espírito de Deus, o que nós precisamos fazer? Precisamos orar, precisamos jejuar. É claro, algumas decisões você não precisa orar para tomar, né? Porque elas estão claras na palavra de Deus. Por exemplo, eu não preciso orar a Deus perguntando se eu preciso ser fiel à minha esposa, né? Não preciso fazer isso, né? Está escrito. Não preciso orar a Deus para saber se eu devo ser uma pessoa honesta. Eu não preciso orar a Deus para saber se eu preciso pagar minhas contas, né? Se eu preciso honrar meus pais, enfim.
se eu devo ir na igreja ou não, né? Tudo isso é claro, explícito na palavra de Deus. Mas tem algumas coisas que nós precisamos de revelação. Tem coisas que não estão explícitas na Bíblia e nós precisamos de uma direção específica do Espírito para algumas tomadas de decisão. E isso vem através de oração, isso vem através de jejum. Olha só, Atos 13, versículo 2. Olha só o que diz esse texto de Atos. Atos 13, 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então veja aqui um chamado específico para 2 discípulos, veio no momento de adoração, no momento de jejum. Inclusive, irmão, sábado que vem, né, primeiro sábado do mês, então temos aí o nosso jejum matinal, né? Então como é que é esse jejum, pastor Peter? Você inicia o jejum na noite de sexta-feira, sábado aqui na igreja, 8h30 da manhã nós estamos aqui. Passamos aqui 3 horas, das 8h30 às 11h30, adorando, orando, compartilhando a palavra. 11h30 nós finalizamos, vamos para casa, meio-dia, né? Quem quiser entregar, meio-dia entrega esse jejum. Então, um jejum de um pouco mais de 12 horas, né? Que é muito simples, mas eu quero incentivar você a fazer mais, né? Então, eu tenho dito isso, já que eu tenho praticado aí a cultura do jejum, né? Feito o jejum de 1 dia e meio, de 3 dias, né? Quero chegar a estender para 7, 21, e vou chegar, se Deus quiser, aos 40, se Deus quiser, né? Minha esposa fala que eu vou sumir, mas vamos chegar gradativamente nesse objetivo, porque o jejum te edifica muito espiritualmente, e como igreja nós precisamos jejuar também. Então fica o convite, né? Fazem 2 meses que a gente não jejua no sábado por causa de eventos, né? A gente fez um pouco diferente o jejum, mas esse sábado, se Deus quiser, próximo voltamos com o nosso jejum congregacional, buscando aí a direção do Espírito Santo. Mas pastor, dói minha cabeça quando eu jejuo, irmão. Faz parte, irmão. É assim mesmo. Você está acostumado, você está viciado em comida, você está viciado em café. Essa é a verdade. O ser humano é viciado nessas coisas, né? Então, ficar sem isso, no começo traz esse tipo de transtorno mesmo, mas você acostuma. Ninguém morre por fazer jejum, não, tá? Na verdade, vai fazer muito bem à sua saúde se você criar o hábito de jejuar aí uma vez por semana, aí, especialmente um jejum de 1 dia e meio, faz muito bem para a sua saúde também, além de te edificar espiritualmente, tá? Agora, claro, não é só ficar sem comer, tá, irmão? Você pega os horários que você comeria, por exemplo, você vai orar, entendeu? O que eu faço quando eu estou em jejum? Enquanto eles estão comendo lá, eu vou para o quarto, falo, dá licença, né? Não dá para ficar aqui vendo vocês comerem, né? Porque é uma tentação muito grande, né? Então, vou para o quarto, né? Ponho ali um louvor e, nesse tempo, eu fico orando e edificando aí o meu espírito, amém? E isso tem trazido muitas bênçãos aí para a minha vida. Então, esse é o 4º ponto, as orações. 5º ponto, ou 5ª verdade do texto, liberalidade nas contribuições. Versículos 44 e 45 do texto, olha só. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Então vejam que era uma igreja generosa, uma igreja que entendia a mordomia cristã, que nós temos ensinado para vocês também, que entendia que parte daquilo que nós temos é para ser semeado no reino de Deus. Então não estou falando aqui para você vender tudo que você tem, tá? De maneira alguma, mas eu quero que você tenha um entendimento de que aquilo que Deus colocou na sua mão, uma parte disso é para que você semeie, para que você invista no reino de Deus. Então a Bíblia vai falar de esmolas, que é quando você ajuda necessitados. A Bíblia vai falar de ofertas, que é quando você semeia uma oferta no reino de Deus, em um ministério, enfim. A Bíblia vai falar de dízimos, como o pastor Adriano falou aqui, que é 10% da sua renda. A Bíblia fala de primícias, né? Tem pessoas que eu sei que tiram ali o valor, digamos assim, de um dia de trabalho, né? Como se fosse o meu primeiro dia de trabalho, isso também eu vou semear. Sei que tem pessoas que fazem isso, que são primícias, né? No Antigo Testamento, era o primeiro fruto de um agricultor.
a minha primeira colheita a pessoa levava para Deus. O primeiro fruto do meu rebanho, né? Nasceu ali as primeiras crias do meu rebanho. Essas primeiras crias vão ser oferecidas ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós consagramos o resto, nós entramos num nível de sobrenatural, onde Deus nos sustenta de uma maneira que, olha, não dá para explicar, irmãos. Nós já vivemos sem salário, e mesmo sem salário, nós não precisamos tirar o nosso filho da escola particular na época, tá? Então, assim, porque Deus nos sustentou de maneira sobrenatural. Tem como explicar? A gente tenta, irmãos, né? Mas, enfim, né, tem coisas que é só Deus mesmo, amém? Então, uma igreja generosa, uma igreja que tinha recursos, porque os seus membros eram membros generosos, tinham liberalidade no dar. Então, renuncia a toda a avareza do teu coração, toda a ganância que existe em você, porque a avareza é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino de Deus, amém? Renuncia isso, entrega no altar de Deus. Sexta verdade desse texto, já estou finalizando, amém? Louvor e adoração, versículos 46 e 47, olha só. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então veja, eles adoravam juntos, eles louvavam a Deus. Então adoração, louvor, isso é muito importante, né? Então você vir na igreja não para cumprir um ritual, você estar na igreja não para bater o cartãozinho ali, ou simplesmente vir aqui como um cliente receber algo do Senhor, buscar algo do Senhor. Não, nós estamos congregados aqui para quê? Para adorar ao Senhor, em primeiro lugar, para buscar a sua face. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, louvai ao Senhor, bendigam o seu nome, louvem ao Senhor continuamente. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. E você sabe, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a sétima e última verdade aqui dessa passagem é o avanço missionário dessa igreja. Se você prestou atenção, a Bíblia fala que diariamente o Senhor acrescentava a essa igreja os que iam sendo salvos. Então, uma igreja equilibrada, uma igreja saudável, é uma igreja que vai crescer. Porque, queridos, a igreja é um organismo vivo, preste atenção. A igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada a uma videira também, né? Então, são organismos vivos. E um organismo vivo deve crescer naturalmente. Na verdade, uma criança, você não precisa fazer esforço para essa criança crescer, ela cresce naturalmente. O que nós, pais, precisamos dar para essa criança é uma vida equilibrada. Digamos assim, promover saúde para essa criança. Promovendo saúde para a criança cresce naturalmente, não é verdade? Agora, se a criança não está crescendo, é porque a criança está enferma. Então, trazendo isso para a igreja é o mesmo princípio. A igreja, ela deve crescer naturalmente. Nós não precisamos fazer grandes esforços para a igreja crescer. Nós precisamos promover a saúde da igreja. Tendo uma igreja saudável, a igreja cresce. E o que a gente faz para ter uma igreja saudável, pastor Peter? Seguir esses princípios. Ter equilíbrio na igreja. Uma igreja saudável é uma igreja equilibrada. Uma criança saudável não é uma criança que só se alimenta bem. É uma criança equilibrada, uma criança que se alimenta bem, pratica atividade física, tem uma vida ativa, é uma criança que dorme bem, é uma criança que se desenvolve também em outras áreas, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, né? Então, essa criança vai ter equilíbrio, automaticamente, essa criança vai crescer. A igreja, da mesma maneira, precisa ter o equilíbrio para que tenha saúde, para que cresça. E para ter o equilíbrio, a gente tem que entender a importância aí dos pequenos grupos, amém? Então, se você não está inserido num pequeno grupo, fica a minha exortação para você. Segunda coisa, comunhão efetiva, comunhão verdadeira, comunhão real, né? Então, nós notamos que tem pessoas que entendem isso, né? Gostam,
Vamos dar um exemplo assim, simples, prático. Acabou o culto, eu vou ter um tempo aqui, vou conversar com pessoas, vou querer saber como pessoas estão, né? Eu vou querer ter esse tempo. Tem pessoas que, quando você pensa em cumprimentá-las, já era. Onde é que está essa pessoa? Não sei, né? Então, não entendeu o princípio também da comunhão. Firme fundamento na palavra. Oração, né, que é a busca aqui que eu falei, de direção do Espírito Santo nas tomadas de decisões. Liberalidade nas contribuições, louvor e adoração, e aí a consequência, que é o avanço missionário da igreja, amém? Nós temos esse desejo de avançar de uma maneira missionária também, de abrir outras congregações, mas para isso nós precisamos ter essa igreja equilibrada. Convido você a ficar de pé, quero chamar o louvor aqui à frente.